adoro falar com uma... Claro que quando a gente faz um vídeo sozinha, sempre vai ter alguém do outro lado, mas quando tem essa troca é uma delícia. Gente, essa é a Maíra, ela faz uma constelação familiar daquelas, arruma o nosso sisteminha, faz uma meditação incrível, trabalha com Theta Healing, que é fora da curva. Nossa, que ferramenta extraordinária. Má, obrigada por apoiar e ceder o seu tempo a esse projeto tão lindo, que é de vocês, e a gente se uniu a toda essa força para ser um pouquinho de contribuição para construir algo nesse mundo. Obrigada, Má. Ai, que linda! Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês todos, né? Não, imagina. E, Má, é muito legal a gente falar da constelação por si só, porque aliás, quando veio, foi um boom, né? Não só, eu sei que tem gente que fala, é uma questão sistêmica, mas envolve todo o ser, de uma Sim. forma geral. Eu já vi em processos jurídicos, já vi juízes trazendo consteladores para realizar, porque a maior questão do mundo é o conflito do indivíduo. A pessoa está em conflito e ela transfere para o mundo, se defendendo, gritando, escorraçando. Então, assim, eu acho que veio a calhar essa coisa de você mergulhar dentro, e não só dentro, mas se colocando no lugar do outro. É mais ou menos assim, né, Má, que a gente pode começar essa conversa. Sim, com certeza. A gente acaba sempre, né, deixando para o outro, né, os conflitos, né, colocando a culpa, né, no outro. Né, transferindo a culpa no outro, esquecendo de olhar para a gente, para o nosso interior, né? E na verdade a gente precisa se olhar internamente, né? Porque nós somos 100% responsável por tudo que acontece dentro da gente, né? E quando a gente não se olha, né, internamente, a gente acaba esquecendo de nós mesmo, né? De tudo que acontece, né? A gente acaba de olhar de se perceber, né? E aí o que acontece? A gente acaba se julgando, a gente acaba se criticando, e a gente acaba se vitimizando, né? E não se percebendo, e aí acaba julgando e acaba colocando sempre a culpa no outro, né? É bem isso. Exato. E aí os conflitos vão crescendo cada vez mais, né? E mais, e nas relações, né? Em relação a tudo isso, quando a gente é inserido numa roda kármica aqui na Terra, certamente a gente não nasce no lugar errado. Isso é muito importante deixar claro. O padrão de vibração da tua alma te coloca numa composição completamente certa para que seu indivíduo floresça, cresça de uma certa forma. E eu vejo muitas pessoas, principalmente filhos, né? Mas não também apoiando relações abusivas, não é essa questão. A gente está aqui para entender o enredo de tudo, né? Não é para passar a mão na cabeça, mas é para compreender, aceitar e literalmente virar a página, acalmar no sistema. Ninguém é vítima, não tem nada errado com a nossa família, com essa composição que você está vivendo, muito pelo contrário. E, sinceramente, nunca é culpa de alguém, porque cada um vem com uma crença, vem com um registro, que às vezes a pessoa nem tem consciência que está reproduzindo aquilo, aliás, está muito distante. Então, a primeira coisa, eu acredito, é chegar numa constelação ou querer resolver, entendendo que todo mundo está literalmente no mesmo barco, e nós estamos aqui para compreender o outro, porque não é culpa de ninguém, é só a sua plantação que você está colhendo aqui na Terra. É mais ou menos assim, não é, Má? Exatamente. E assim, a gente, na verdade, é isso, é exatamente isso que você falou. A gente está aqui e a gente carrega tudo isso de um sistema que já vem de muitas e muitas gerações passadas, né? E nós somos 50% pai e 50% mãe, 50% feminino e 50% masculino, né? E isso é fato, né? E tudo que aconteceu antes, né, no nosso sistema, né, que é um sistema de informação que a gente carrega já de muito tempo atrás, que isso já é cientificamente comprovado pela epigenética, enfim, tudo isso que a gente carrega nesse campo,
né, que são os campos morfogenéticos que a gente fala, a gente traz isso para o nosso sistema e a gente não pode simplesmente jogar fora, ou enfim, né? A gente tem que incluir isso para a gente. A gente não pode. Exatamente, a gente não pode descartar, a gente tem que incluir, né, tudo que a gente exclui do nosso sistema, de alguma forma, o nosso campo vai fazer com que a gente inclua novamente, né? Porque existem leis. Existem essa leis. Inclusão, só para entender a linha de raciocínio, porque é legal porque assim, eu não sou consteladora, mas teve um dia que eu já estava na egrégora da Maíra e de uma outra grande amiga nossa, a Nívia e a Dani também, e quando eu fui ver um atendimento, veio toda essa força, esse sistema, e quando eu vi, eu estava aplicando, não com, né, com a destreza que você tem, e eu falei assim, gente, que incrível, só para resumir tudo isso que a Má está falando, quando você nega algo que precisa ser acolhido, consciente ou inconscientemente você vai estar reproduzindo daquela mesma coisa, mentira minha, Má, de comportamento, de sentimento, é impressionante. De tudo, exatamente isso. E assim, na verdade, a gente tem que incluir as coisas, né? Existem 3 leis que a gente fala na constelação, que são as leis do amor, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e receber, né? A hierarquia, a gente fala que né? A gente tem que honrar e respeitar todas as pessoas que veio antes no nosso sistema. O pertencimento é a lei maior, que é a lei do amor, que é essa que a gente está falando agora, que tudo no nosso sistema precisa ser incluído, né? Que é esse campo que a gente fala, que a gente carrega de todas essas gerações. Então, independente do que aconteceu nesse passado nosso, né, que a gente carrega nesse sistema, independente do que tenha acontecido, a gente passou por, né, nessas gerações que a gente carrega aqui, já aconteceram muitas coisas, guerras, né, genocídios, enfim, muitas coisas aconteceram. Só que independente do que tenha acontecido, a gente tem que incluir, aceitar, respeitar, né, e honrar, porque quando a gente não inclui e não aceita, o sistema vai fazer com que, de alguma forma, isso seja incluído, né, para que a gente dê luz, para que a gente enxergue, para que a gente olhe aquilo, entendeu? E Maíra, o que seria incluir e aceitar? Porque e digo não só pela experiência de observar nos meus atendimentos, mas também na minha própria vida, porque a gente vive em processo de cura, ninguém chega num ápice. Imagina, eu ouvi do próprio mestre El Moria, não sei, eu tenho muito que evoluir ainda. Então, assim, cara, o mestre El Moria tem muito que evoluir, então a gente não preciso nem dizer. Porque... Desculpa, pode falar. Não, imagina, não, porque assim, realmente, né, às vezes fala assim, não, mas é muito fácil você falar que incluir e aceitar, sendo que, nossa, o meu pai me abusou sexualmente, de repente. Não é assim, não é algo, claro, não é fácil incluir e aceitar quando acontece algo pesado no nosso sistema. Pesado. Né? Mas só o fato de você saber que, por exemplo, independente do que aquele pai ou do que aquela mãe tenha feito com você, aquele pai e aquela mãe, eles deram a vida para você, né? Eles deram a vida. Se você não estaria aqui hoje, né? Se eles não tivessem te dado a vida. Sim, então, só por esse fato, você já deveria estar grato, né? Ao fato de você estar vivo. Né? Então é isso que é o aceitar a vida, entendeu? Que lindo, Má. A gente pode até trazer uma reflexão, porque é como você falou, tem pais que são muito abusivos, tem mães que abandonaram filhos no lixo, todas essas questões. Sim, né? Tem muitas coisas muito sofridas, né? Muito, e do próprio ser,
relacionado à criança interior, por mais que ele tenha essa consciência, porque eu vejo muitas pessoas terem essa consciência, sabe? Mas, nossa, eu sou grata à vida que minha mãe e meu pai deram, por mais que eu não tenha contato, eu honro. Só que eu vejo o corpo físico dessas pessoas não conseguirem retribuir, porque aí vem a cobrança dos pais que estão envelhecendo, e aí eles cobram uma coisa que eles não deram lá atrás, e aí o filho até tenta ali, mas ele fica imbuído de culpa, não conseguindo ser, porque tem pais que acabam pedindo para que os filhos sejam os pais, eles invertem um pouco os papéis e acaba se tornando uma relação tóxica. Dentro desse sistema da constelação familiar, dessa lei tão linda, qual seria seu conselho para essas pessoas que passam por isso? Existe um ideal ou não? É uma soltura, não de você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer, não, é uma soltura Não, interna de honra, isso. sem esses deveres sociais que criaram, que você tem que se sacrificar, você tem que se mutilar pelo outro. Como que é isso na sua visão? Sim, realmente, não existe um ter que, né? Não existe um ter que. É um sentir, na verdade, né? Primeiramente, a gente tem que sentir, né? Porque a gente Sim. não existe uma obrigação da gente fazer Isso. algo, né? Independente de qualquer coisa, assim, mesmo que seja pai ou mãe. A gente tem que simplesmente incluir no nosso coração, né? Tem que sentir o amor, né? A gente precisa sentir aquilo de verdade, incluir aquilo de verdade, sentir aquilo de verdade no nosso coração. Se estiver confortável, né? Desde que esteja confortável para você, né? E assim, os pais, eles deram a vida, né, para os filhos, né? E os filhos, eles têm que aceitar e agradecer a vida que os pais deram e seguir, né? E a única coisa que os filhos precisam devolver para os pais é simplesmente a única lei do dar e receber, né? Na lei do dar e receber, do equilíbrio entre o dar e receber, os filhos não devem nada para os pais, entendeu? Os pais já deram a vida e os filhos, eles simplesmente têm que seguir a vida deles, é isso, né? Nessa relação entre pais e filhos, entendeu? Tá. É legal você esclarecer, porque eu vejo muitas pessoas confundindo. E, assim, o que eu mais recebo de pessoas que eu vou atender é uma sensação de culpa. Ai, nossa, Marisa, eu não consigo ficar do lado da minha mãe, não consigo ficar do lado do meu pai. É uma Mas, energia tóxica, densa, difícil, eles mas no pesam na sentido de... minha. De Entendi. tudo, de tarefas, de responsabilidades, deles não assumirem as próprias responsabilidades. Claro, não estou falando numa situação quando o Uhum. indivíduo está inválido, é o mínimo, né? A Sim, gente aí cuidar, sim, ajudar, exatamente. mas uma obsessão e uma relação extremamente tóxica, seja de mãe ou de pai, transferindo toda a responsabilidade que deveria ser deles para os filhos. Sim. E aí os filhos ainda se sentem culpados por estarem se sentindo mal Aham, e acham que estão errados. E não sim. estão, não é tem uma Não. forma de se colocar nessa situação, não tem? Sim, exatamente. Não deveriam se sentir culpados, porque na verdade é isso que eu acabei de falar. Na verdade, os filhos eles simplesmente têm que seguir a vida deles, né? Uhum, E entregar o peso, a responsabilidade para os pais, entendeu? Eles uhum. não devem nada para os pais, entendeu? A única coisa que eles devem é o respeito, né? O respeito para Sim, os pais, simplesmente isso. perfeito. Numa situação ainda mais em pandemia, que as pessoas ficaram emocionalmente abaladas, até alguns psicólogos que eu atendo, eles falam, vamos ver depois o que sobra, quais são os caquinhos que vão sobrar das emoções, porque muita gente ficou bem e muita gente ficou mal, a gente teve uma ruptura econômica aí, muita gente pedindo comida na rua, assim, realmente foi algo avassalador. Pensando nisso, dos conflitos do dia a dia, vendo que as pessoas não estão conseguindo lidar com a presença um do outro, seja para ter razão, seja porque as coisas têm que ser do mesmo jeito, seja porque tem uma divergência de personalidade, no seu ponto de vista, como consteladora, como Theta Healing, o que falta olhar? Eu O acho que 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 a gente tem que falta ter mais. olhar nessa situação?
Acho que, na verdade, primeiramente, a gente precisa ter mais compaixão, né? Um pelo outro, né? Uhum. Eu acho que antes de qualquer coisa. E é isso, ter um olhar mais para dentro da gente, né? Ter mais Sim. olhar para nós, primeiramente, né? E ver o que falta para a gente, como seres humanos, né? Assim, o que está faltando dentro de nós para a gente olhar para o outro com mais compaixão, com mais amor, Uhum. né? Com mais respeito, aceitar o outro, sabe? Como ele é, do jeito que ele é, né? E porque eu acho que quando a gente aceita a gente do jeito que a gente consegue olhar o outro, né, com mais amor, com mais compaixão, e as coisas ficam muito mais leves, né? A gente aceita a vida como ela é, porque na verdade a constelação é justamente isso, a gente aceitar as coisas do jeito que elas são, né? A lei do pertencimento é isso, a gente aceitar as coisas do jeito que elas são, né? Sem ser aceitar o pai e a mãe do jeito que eles são, porque eles nos deram a coisa mais importante, né, que a gente tem, que é a nossa vida, né? E o resto a gente corre atrás, né? Sim, até se tratando de tudo, relação com amizade, ou enfim, não só com os pais, ou num casamento, com namorado, namorada, acho que tudo se repete nessa questão, porque, de novo, volta, a gente foi criado num meio que falar tal coisa é errado, sentir tal coisa é errado, isso também não pode, é como se fosse algo que te reprimisse, que te limitasse desde então, e aí de repente, em pleno século XXI, nós estamos sendo convidados a olhar, e até Saint-Germain, eu acho que eu escrevi um texto esses dias, ele falando sobre isso, cada peça é importante, cada tijolo é importante, não dá para descartar um pensamento, um sentimento, vocês olham com muito horror e terror. Claro, eu sei que tem situações que são gravíssimas, que depois que você desperta um pouco a consciência daquilo, não sei, um assassinato ou algo assim, eu sei que é difícil para um espírito ressignificar isso ao longo de suas existências, fica um trauma para quem está despertando. Para quem não está, acha que está tudo certo, age na raiva, naquela coisa absurda, instintiva e nem percebe, porque ele está bem encolhido, conscientemente falando. Mas, nesse sentido, nós estamos sendo convidados a abraçar tudo, e não dizer, você está errado, por que você está violento? Não, calma, peraí, de onde está vindo? Esses dias eu falei para meu marido, eu falei, amor, de onde está vindo essa violência? Você já se perguntou? Exato. Sem falar, você não pode sentir isso, mas, gente, ele está sentindo, então vamos conversar. Por que você falou assim com o fulano? Sim. Aí ele começou a respirar, muito esperto, muito rápido, foi dar uma surfada e voltou, falou, eu achei onde é que estava. Então, a gente está num momento que se você para e mergulha, você encontra a resposta, mas é só não negar, não fugir. Eu, por exemplo, até pouco tempo, eu fugia de coisas que me reprimiam, que queriam, sabe, querer ser sacana com alguém, falando, não, isso não, gente, não. E eu queria fugir, sabe, de qualquer coisa assim. Acho. E doía. E quando eu reconheci que agora a gente está num processo tão rápido, é lindo, quando você fala, cara, calma, é o processo, eu até pouco tempo estava ali, por que eu estou querendo fugir de uma coisa que é um irmão ou uma irmã que precisa do meu olhar também, a gente junto, porque tem muita coisa boa ali também. Então, assim, a gente unindo, a gente chega num lugar melhor, e as uniões, elas não são à toa. Então, eu só estou falando tudo isso para trazer leveza para a vida das pessoas, eu estou vendo o pessoal numa luta tão extrema de separação, seja política, seja de tudo que a gente está vendo aqui, os que são cientistas, os que são veganos, os que são carnívoros, os que são não sei o quê, é a família Doriana, é a família... Gente, isso é muito, né? Separação, né? Muita ironia, tirando sarro de ser positivo, é a ciência falando que não existe felicidade no mundo, aí de repente eu escuto mestres, anjos e arcanjos falando que a gente só veio ser feliz, aí eu falo,
Em Fala, quem que eu vou gente, acreditar, galera? né? Desculpa, eu vou acreditar na turma lá. Foi mal. Então, Exatamente. porque a gente veio para ser feliz e a É, constelação veio para mostrar e ressignificar. isso. Aceita seu estado consciencial, aceita teus pais, eles são seus anjos para você crescer. É difícil isso que eu vou falar, É, independente do que tenham feito para você, isso. tá? Porque é a Exatamente. sua plantação, A não gente é de começou mais falando ninguém. nisso, né? A gente É, começou com é, isso. É porque nós, Mar, exato. nós somos seres duais, né? Como tudo, Uhum, né? Como tudo aqui no uhum. planeta, né? Como o Sol, como a Lua. Nós somos Yin Yang. assim, né? Yin e Yang, exatamente. Só que a questão é essa, a gente parar para se perceber, né? Porque tudo que a gente Isso. julga, tudo que a gente critica no outro, é simplesmente parar para perceber que a questão é o que está acontecendo, por que, que a gente está julgando o outro, é o que está acontecendo dentro de nós, né? Exato. Concorda? O que que incomoda Sempre. no outro? Se aquilo está incomodando no outro, é porque tem alguma coisa aqui dentro de nós que também está incomodando, né? Então é simplesmente parar e perceber isso, Uhum. porque Sim. inclusive para a gente poder mudar em nós, porque quando a gente muda em nós, Exato. né? O mundo dentro da gente muda Uhum. e o mundo à nossa volta, no nosso sistema, muda. Uhum. Simples Exato, assim, exatamente. Mas, né? Omar, falando sobre isso, que eu acho interessante a gente abordar também, nem tudo a gente precisa também suportar, né? Vamos supor, Isso. você já reconheceu em si, você já mergulhou, você já foi, falou, ó, achei esse ponto, eu sei meu gatilho, que nem eu Uhum, tenho um problema muito sério com pessoas violentas. uhum, Eu tenho dificuldade em processar. Certamente eu fui uma tirana em outro lugar, em sim, outras sim. existências. Fui mesmo, não tenho Uhum, dúvidas. E eu reconheci isso, eu fiz regressão de vidas passadas, tal. Eu reconheci. E tá sim. E calminho ali, você ó, eu carrega isso acolho no seu você. sistema, entendeu? E aí você carrega aí Ele tá aqui. no seu sistema. E por conta de você carregar isso no seu sistema, Uhum. você acaba tendo dificuldades de lidar com pessoas agressivas agora, entendeu? De não De aceitar não isso, porque eu sei aceitar. que me trouxe consequências horríveis Exatamente. no passado. Então, é como se Isso, eu revivesse a agressão que eu causei em outras pessoas. E isso. assim, para quem E assistir esse ok. vídeo, coloquem como exemplo de tudo que vocês estão sentindo aí, qualquer exemplo. Estou dando o meu aqui para ampliar um pouco a visão. Eu gosto de abrir porque está todo mundo aqui aprendendo, e é importante Isso. entender isso, não é porque a gente é terapeuta que a gente é anjo. Não, a gente é anjo Claro que caído. não. Um dia a gente abre para essa asa aqui. Todos nós estamos aqui para evoluir, né? Exato, e você não, quando a Má diz em aceitar, em acolher, não é que a gente vai transitar livremente em ambientes, vão ter lugares com uma energia mais densa, com Claro, condutas mais densas, e você não precisa se fazer de santo para aguentar, porque tem claro que pessoas que não. não querem ver agora, mas elas vão amadurecer um dia, então, se porventura essas pessoas atacam ou qualquer coisa assim, você tem o direito de, olha, eu vou ficar quietinha, vou procurar meu grupo ali, não está dando certo, vou seguir meu... Porque aceitar não Exatamente. é se crucificar, é aceitar no Isso, coração. Eu entendo, mas não faz sentido para mim. Eu respeito isso. você, mas eu estou saindo fora. É isso, Exatamente. é nesse sentido, não é, Maíra? Exatamente. É nesse sentido. Exatamente, nesse Uhum. sentido. Maravilha, maravilha. Aí eu estava pensando assim nessa conversa para trazer mais suavidade, para o pessoal refletir sobre isso num próximo conflito. Não se armem tanto assim. O convite que o universo está pedindo para a gente, depois que você acessa a sua essência, é muito gostoso. Você começa a ser franca com você, franca com as outras pessoas. Você escuta sem estar armada, porque você quer resolver no amor a circunstância, um pouco, pelo menos, do amor que a gente entende. Porque toda vez que eu acesso outras dimensões, eu falo, gente, como eu queria todo esse amor instalado aqui. Eu até me emociono lá, porque é muito lindo acessar.
Então, se a gente está sendo convidado a construir esse alicerce devagarinho. Então, gente, por favor, não levem a ferro e fogo. Se vocês estão com alguma coisa que vocês não estão conseguindo ressignificar, vocês não tenha medo de pedir ajuda. Não seja turrão ou turrona, sabe, egocêntrico. É para gente mimimi. Não é para Isso. gente. O planeta precisa de terapia. E se vocês quiserem, conversa, procura a Maíra, tem um Instagram dela que a gente vai deixar aqui embaixo. Procura por ela, olha, é um alívio que dá, você cuidando de tempos em tempos, você fazendo um tratamento de um em um mês, né, Má? Porque mexe bastante. Não é igual uma terapia, né? Na verdade, a constelação Convencional. não é uma terapia convencional. A constelação é uma terapia Isso. breve, né? Que ela resolve um tema pontual. Então, você tem que você faz a constelação e depois você tem que sair refletindo sobre tudo aquilo que aconteceu. Sim. Então, depois, para fazer a constelação de um outro tema, eu sugiro que vem depois de um mês ou depois de uns 2 meses, né? Porque você sai, você reflete sobre tudo aquilo, e aquilo vai ficar também no seu sistema, vai reverberar por todo o seu sistema, né? Então, precisa E de um quando a gente tempo. fala em sistema, eu sei que Falar. todo mundo hoje sabe de tudo, mas quando a gente fala em sistema, a gente está falando de todo o ordenamento genético do indivíduo, e dizem que assim, a gente tem um alcance vibracional de mudança até 4.000 antepassados ancestrais, é isso, Maíra? Isso, são mais de 20 gerações para trás, é muitas gerações. Muita coisa. Muita coisa, então, muita assim, coisa. procurem ajuda, vocês não estão sozinhos, levem a sua vida com mais leveza, não saia defendendo, também não precisa se excluir ou fugir dos problemas, não façam mais isso, porque a Terra está pedindo para a gente olhar para tudo, para cada vírgula que está fora do lugar, para a gente entrar em ressonância com essa nova vibração regenerativa. Então, só prestem atenção nisso. Má, eu ia te pedir um negócio, vamos ver se você topa. Da gente fazer uma meditação aqui para aliviar. Vamos, eu ia sugerir isso. Aí, ó, tá vendo? Ó o link. Vamos sentar numa posição confortável. Inspirando profundamente, expirando lentamente, vai relaxando todo o seu corpo, relaxando seu pescoço, seus ombros, sua coluna, seu quadril, vai relaxando seus pés, inspire profundamente e solte o ar lentamente, vai se concentrando na sua respiração, no seu momento presente. Se algum pensamento vier, não se preocupe, simplesmente volte a se concentrar na sua respiração, no aqui e agora. Imagine agora no seu chakra cardíaco uma luz dourada que vai se expandindo e deixando seu corpo completamente dourado.
consciência dentro dessa bola de luz. Imagina você bem pequenininho entrando dentro dessa bola de luz. E essa bola vai subindo como se fosse uma bexiga. E ela vai subindo e flutuando e vai voando lá para o céu. E vai subindo mais, subindo lá para o céu. E vai subindo, subindo. E vai subindo mais e mais. Vai passando pela crosta da terra e tá lá no universo, nas estrelas, nas constelações. E vai subindo, subindo mais, subindo. Vai subindo mais. Sinta a leveza do seu corpo. Respire essa leveza. Vai subindo mais. E agora passa por uma camada de luz branca, vai subindo mais. E agora passa por uma camada de luz dourada, e agora tudo fica dourado. E vai subindo mais. Mais. E agora tudo fica azul. E vai subindo mais e mais. E agora passa por uma camada gelatinosa em formas geométricas. E vai subindo mais. Passa por outra camada de luz branca. Então você vê um portal. Um portal de luz branca. De luz branca perolada. Você vai entrar nesse portal. Veja como é esse portal para você quando você entra dentro. Tem uma trilha. Você vai caminhando por essa trilha.
Veja se tem mais alguém nessa gruta com você. E se tiver, veja o que essa pessoa tem para te falar. Qual é a mensagem que ela traz para você? Inspire profundamente. Solte o ar lentamente. Aproveite a gruta para soltar tudo que já não te pertence mais, para deixar nessa gruta tudo que você não quer mais para sua vida, toda a negatividade, todos os excessos, todos os pesos que você carrega. Todos os nãos que você já quis falar e nunca falou, agora você pode levar com você. Tudo que você quiser levar e deixar aí, tudo que você quer deixar. Leve apenas a positividade, a leveza, a gratidão. Então vem saindo da gruta, voltando pela trilha, entrando novamente na bolha e na velocidade da luz a gente vai descendo e voltando lá para o universo, junto com as estrelas, as constelações. E vamos descendo mais um pouco, passando pela crosta da terra, descendo mais e mais, chegando no topo da sua cabeça. E no topo da sua cabeça essa bola vai se dissolvendo. E você vai voltando para a sua consciência. E agora você vai imaginando como se você estivesse dentro de uma cachoeira. E você vai se banhando nessa cachoeira. Sinta a energia dessa água, da cachoeira, limpando todo o seu corpo. E essa água também vai lá para o centro da terra ser transmutada. Lá no centro da terra, a gente vai puxar de volta aí uma outra energia, a energia da Kundalini, que vai subindo na
na cor vermelha. Vai entrando pelas pontas do seu pé, invadindo todo o seu corpo. E uma outra energia também, lá do centro da Terra, vai entrando pelos seus pés, a energia da chama violeta. E essa energia também vai entrando pelos seus pés, invadindo todo o seu corpo. E essa energia, ela vai se expandindo, se expandindo a partir do seu chakra cardíaco, se expandindo por toda a sua casa, e vai se expandindo mais, e vai se expandindo mais, e agora se expande por todo o seu bairro, e vai se expandindo mais, e se expande mais. E agora se expande por toda a sua cidade. Se expande mais. E vai se expandindo. Vai se expandindo. Essa energia do amor incondicional que sai do seu chakra cardíaco. E ela se expande mais. Se expande mais. E se expande agora por todo o Brasil. Vai se expandindo mais e mais e mais. E agora se expande por todo o planeta. Sinta agora essa energia que sai do seu chakra cardíaco e se expande para todo o planeta. Inspire essa energia. Essa energia vai voltando para você em dobro. Receba essa energia de volta. Sinta essa energia entrando novamente no seu corpo, em todas as suas células do seu corpo. Então vai voltando, vai mexendo as pernas, os braços, abrindo lentamente os olhos e sentindo todo o relaxamento do corpo. Para a gente encerrar, só tem uma comunicação do mestre Moria, eu acabei citando ele se aproximou, e ele está falando que, na verdade, quando a gente se elevar nesse amor que eles tanto estão falando, nós vamos perceber que nós não viemos resolver absolutamente nada, porque não tem nada a ser resolvido. A gente só vem entender que existe um outro lugar para pensar, ser, agir, que é na fraternidade universal, amorosa, que eles tanto insistem em dizer. O amor não é uma teoria, o amor é uma experiência sentida. E quanto mais você sente, mais você expande, e expande, e expande. Então, sim, resolvam seus conflitos em terceira dimensão da forma como vocês acreditam ser pertinente. Mas quando vocês chegarem, que é logo mais, irmãos e irmãs, é logo mais, na quinta dimensão, vocês entenderão que vocês já são.
são o que deveriam ser. É um processo? Claro que é. Por isso estamos pedindo. Aprendam logo a entender que o que foi, já foi. E não precisa ser revivido constantemente. Vocês têm muita clareza nos dias de hoje. E falo confidencialmente, como me surpreendo com muitos de vocês e muitas de vocês. Quando achamos que não vão dar conta, vocês vêm e nos admiram com um avanço exponencial em questão de minutos. E antes que vocês levaram. Até o Marco. Também estou, Má, muito obrigada. Obrigada. Beijo no seu coração.